No dia em que se comemora a celebração do nascimento do bebê mais conhecido do mundo, vou estar à conversa com a Paula Castro, que ajuda a fazer bebés. Até já! Bem-vinda e bem-vindo ao podcast A Empreendedora Pod. Eu sou a Liliana FM e todas as semanas te trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo online, do podcast e não só. Preparado? Preparada? Então, bora lá! Olá, olá! Sejam então bem-vindos a mais um episódio. Desta vez estou aqui muito bem acompanhada pela nossa querida Paula Castro. A Paula Castro é aqui especialista aqui em medicina tradicional chinesa e ainda por cima trabalha com mamãs, pré-mamãs que estão aqui à espera de bebés. E nada mais apropriado para um episódio que sai na véspera de Natal, no dia 24 de dezembro, do que termos aqui alguém que ajuda, alguém que está à espera de menino Jesus, não é? Alguém que está aqui à espera que o seu bebê, o seu menino Jesus chegue. Mas antes de falarmos nesta parte toda que a Paula também vem aqui falar, vou pedir aqui à Paula que seja ela então a apresentar-se, ela que fala aqui em nome próprio, quem é que é a Paula Castro. Bem-vinda, Paula, muito obrigada por teres aceito aqui o meu convite. E quem é que é a Paula Castro? O que é que a Paula Castro faz? Como é que a Paula Castro ajuda esta vinda dos meninos Jesus a cada família? Como é que é, Paula? Olha, agora estavas-me a apresentar, até me arrepiaste. Porque sim, porque este ano há aqui muitas famílias que vão ter um menino Jesus, não é? Algumas já cá fora, outras que tiveram a felicidade de vir a tempo, não é? Esta notícia maravilhosa. E sim, é a melhor prenda possível que se pode ter é vir um filho quando se luta durante tanto tempo. E aquilo que eu faço é ajudar essencialmente famílias que passam por dificuldades e que querem engravidar, querem realizar o sonho, não é, da família alargada. Umas que ainda não têm filhos, outras que querem ir para o segundo filho e não conseguem, porque têm alguns problemas aí no percurso, e o tipo de acompanhamento que eu faço é conseguirmos ultrapassar estas dificuldades e aumentar as hipóteses de sucesso. Então eu ajudo mulheres que querem realizar o sonho da maternidade, com ou sem dificuldades, e depois faço todo o acompanhamento até trazer o bebê para casa, porque esta caminhada acaba quando temos o menino Jesus na mão, não é? Portanto, é todo aqui o percurso que elas fazem. E este é o meu trabalho. Pronto, sou formada em medicina tradicional chinesa e trabalho muito de uma forma também online, que é para mulheres de todo o mundo, para aquelas que precisam, que não estão perto de mim e que possam usufruir deste acompanhamento. Fantástico. Olha, Paula, tu desde sempre trabalhaste aqui com esta área ou te interessaste mais tarde aqui por esta área relativamente à fertilidade e estes problemas com a fertilidade? Conta-nos lá. Olha, eu trabalhava na medicina tradicional chinesa, portanto numa abrangência quase como se fosse clínica geral, tinha já muitas mães que me vinham procurar por este tipo de ajuda. Era uma área que eu gostava muito, mas que não sabia que gostava tanto assim. Então, ao longo do tempo, fui-me aproximando cada vez mais. O clique deu-se ao ajudar uma amiga que tinha sérias dificuldades a ser mãe, e aí percebi, uau, isto mexe comigo, isto faz realmente diferença no mundo. E então a partir daí que fui estudando cada vez mais, para ser cada vez melhor nisto. Então é uma área onde tenho-me vindo a especializar e agora representa 90% do meu trabalho, é essencialmente na área da fertilidade. Uau, 90% do teu trabalho é relacionado com isto. E tu, antes de começares aqui nesta área, tu tinhas a ideia que havia tanta gente a precisar de ajuda, que a tua ajuda era essencial, que se calhar a medicina convencional não dava todas as respostas? Tinhas ideias deste meandro aqui? Nada, não tinha nada. Olha, só para teres noção, as estatísticas dizem-nos que neste momento 10% dos casais em fase reprodutiva passam por dificuldades de fertilidade e que na próxima década vai dobrar para 20%. Ora, vamos olhar para isto para níveis práticos. Estamos a falar de que cada casal amigo nosso, não é? Imagina, tenho 10 amigos que estão na mesma faixa etária do que eu, pelo menos um
tem dificuldade em reproduzir, não é? Tem dificuldade em trazer o seu bebê com sucesso. E são histórias muito sofridas. A maior parte de nós não tem noção disto, porque os casais sofrem muito internamente, não abrem o jogo. Há alguns que nem com os próprios pais eles abrem o jogo, porque é uma mágoa muito profunda, é uma mágoa muito interna, sabes? E é sofrida durante muito tempo. E olha, em 2019 saiu um estudo que falava que as repercussões emocionais de lidar com a infertilidade são tão graves quanto lidar com o cancro. Só que completamente em silêncio, não é? Bem. Completamente sozinhos a lidar com tudo isto, que é uma dificuldade, mas que ao longo do tempo eles vão fazendo tratamentos, vão fazendo exames, vão lidando com a esperança, com a desesperança, e é um verdadeiro carrossel de emoções. Completamente sozinhos, a lidar com a dor emocional, com a dor física, sim, porque há exames que são abismais, e a lidar com este vai e vem de agora estou muito feliz, agora já estou completamente triste porque isto não está a funcionar, agora olho para a frente e não vejo uma luz ao fundo do túnel. Portanto, isto existe, não é? Existe, e cada vez mais. E porquê? Porque nós cada vez temos pior qualidade de vida. Cada vez trabalhamos muito mais. Há uma pior alimentação, há níveis de stress imensos, e nós já temos uma grande relação provada com os níveis de stress e a infertilidade, não é? Porque quanto mais stress, mais níveis de cortisol vamos produzir, quanto mais cortisol, menos hormonas sexuais, e repara, quem é que à nossa volta não anda sempre cheio de stress? Portanto, é normal. Depois temos as mulheres que trabalham muito por turnos. Se calhar metade das minhas pacientes são enfermeiras ou médicas, e com os turnos têm uma baixa reserva ovárica em pouco tempo, não é? Em poucos anos a fazer turnos afeta-lhes diretamente a fertilidade. E muitas das vezes as pessoas dizem, mas elas são da área, elas deviam saber isto. Não, elas não são especialistas nisto, portanto elas não têm a mínima noção. Então é um problema que está a agravar-se e que as pessoas ainda não sabem. E a atuação que eu tento fazer não só é ajudá-las, como é de servir de alerta para as meninas mais novas, para as de 20 anos, para que elas não façam os mesmos erros que a nossa geração, para que não tenham que passar por isto, não é? Então há aqui também todo um trabalho educacional que tento fazer. Eu não tinha noção de que isto era assim tão grave, e eu também não tinha noção de um fator que me alarma muito, que é, nós temos as técnicas de reprodução assistida que dobram as possibilidades de sucesso de uma gravidez. Repara, tu, como uma mulher normal, sem problemas de saúde, portanto, à partida tens uma saúde normal, as tuas possibilidades de tu engravidares em cada ciclo não ultrapassam os 20%, e conforme a idade vai baixando. Quando chegares aos 40, estamos a falar... Repara, aos 42 estamos a falar de, em cada ciclo menstrual, de 2% de probabilidade de engravidar. Na reprodução assistida, a idade vai tendo a mesma tabela, não é? Só que é mais ou menos o dobro da probabilidade que tinhas por um ciclo natural. Mas a reprodução assistida já existe há décadas. Só que há décadas que as hipóteses de sucesso são exatamente iguais, que não alteram. E isto acontece porquê? Porque a única coisa que se faz em reprodução assistida é agarrar e fazer um recrutamento de ovócitos da mulher, espermatozoides do homem, aquilo que o corpo não faz, vamos obrigá-lo a fazer. E há aqui um ângulo morto que ninguém vê, que é, ok, mas nós não precisamos só de número, precisamos de qualidade, que é a causa que nos levou até isto. E é isso que o meu trabalho faz, é ajudar para recuperar a qualidade dos gametas femininos, dos gametas masculinos, para ajudar a capacidade do corpo da mulher de receber aquele embrião e de desenvolver aquela gravidez. E aí, disparamos as hipóteses de sucesso. Isto é algo que na medicina de reprodução assistida não se olha. Cá em Portugal, lá fora já se começa a olhar um bocadinho. Então é um trabalho muito particular, muito sensível. E neste momento estou literalmente a partir pedra, porque neste momento as pessoas não se apercebem que isto é essencial e que isto as vai ajudar. Quando começam a trabalhar comigo e começam a ver, caramba, no último ciclo eu tive uma punção e nem sequer consegui ter ovócitos. Agora fiz um ciclo com a Paula, isto foi assim uma diferença abismal, espera lá. Isto faz sentido. Então estamos a educar as pessoas, estamos a mostrar que sim, qualidade de vida faz mesmo muita, muita diferença. E repara, eu também não tinha noção disto, não é? Eu não tinha noção que era assim tão impactante. Então, estou a educar o público e eu também estou a crescer como profissional. Portanto,
É qualquer coisa. Oh, vá, que giro. Que giro, que giro. Que é trazer este problema, porque é uma dificuldade, é um problema para muitas famílias, para fora, não é? Para cima, para a realidade, para a nossa atualidade, porque a verdade é que há muitas, muitas famílias a sofrer em silêncio, e esse estudo que tu trouxeste, que é a um nível de dificuldade ou que é comparável a quem tem um cancro, isto é realmente algo assustador, porque muita gente, ou a maioria dos casais, sofre em silêncio. E este sofrimento também traz aqui algumas consequências para esta tal qualidade de vida, para eles conseguirem realmente construir aqui a caminha perfeita para receberem o seu bebê. Este mal-estar emocional também afeta de alguma forma aqui Afeta a imenso. vinda ou a possibilidade de vinda de bebés? Afeta imenso. E vou-te fazer uma comparação que é assim um bocadinho chocante, mas esta comparação serve para as pessoas perceberem que isto não é conversa. Não é? Quando uma das coisas que se fala de que comer a carne de aviário, a carne tem mais toxinas inflamatórias, a carne tem um sabor muito diferente do que um animal que até pode ser portanto, de aviários, mas que o animal tenha condições de vida. Não é? Porque quando o animal vive em stress permanente, quando o animal vai para o matador e sabe que vai morrer, toda a gente sabe que aquela carne vai ficar com medo, não é? O medo, as toxinas que geram o medo, o cortisol, vai ficar embrenhado na carne e o sabor é completamente diferente. Portanto, choca, né? Então vamos reportar isto para nós. Então o medo e a depressão, mexem ou não mexem? Claro que mexem imenso, não é? Portanto, vão mexer em tudo o que é química do nosso organismo. Ou seja, vamos estar a criar bebés em vez de ser com um ambiente de amor e de esperança e de felicidade, vamos estar a criar bebés que já têm dificuldades de vir em toda esta química completamente. Devia ser ao lado. Não se fazem bebés assim, devia ser completamente ao lado. E sim, nós podemos fazer bebés por reprodução assistida com um ambiente completamente diferente. Agora, temos que dar cola a estas mulheres. Temos que lhes dar capacidade para elas sentirem alegria, porque não basta eu dizer, olha, para de chorar e agora sorri. Isto não funciona assim, não é? Era bom, não era? Era bom que fosse assim. No interruptor nós desligávamos e de repente, uau, agora estou feliz. Não funciona. O que é que faz realmente diferença? É elas sentir que estão a participar num processo, sentir que dominam a coisa, sentir que as alterações de vida que fazem, que estão ali nas análises, não é? Melhoraram bastante alguns níveis, anti-malariana, melhoraram o FSH, melhoraram coisas que são imprescindíveis. Então o que eu faço é explicar-lhes como melhoram, para já, o que é que elas precisam de melhorar, porque muitas dizem, mas eu fiz as análises todas e está tudo bem. E eu fico doente com isto, que é, quais análises todas? Impossível fazer as análises todas, não é? Ninguém faz tudo, porque existe um batalhão de coisas. Tens que fazer tudo o que faz sentido no teu caso. E nunca me apareceu uma mulher que viesse com as análises todas que deveria ter feito, feitas. Porquê? Porque em termos institucionais há muito aquele protocolo, que é, agora faz isto. E depois vamos a uma tentativa. Não dá certo. Ok, então agora vamos fazer mais análises. Não deu certo, então vamos fazer mais. Só que no meio disto a mulher está a perder tempo. Está a perder recursos emocionais. E está a perder dinheiro. Porque estes tratamentos são caríssimos. Mesmo quando vão fazer no público, só a medicação anda à volta de uns 600 euros. Portanto, é muito dinheiro, não é? Então estamos a esgotar recursos, principalmente os óvulos da mulher, sem antes haver uma preparação bem feita. No meio disto passam-se anos. E às vezes passam-se anos em que ninguém lhes viu, por exemplo, imagina, se tinha uma inflamação nas trompas. E a mulher diz-me assim, houve um caso esta semana que me aconteceu destes. E ela diz-me assim, Paula, mas quer dizer, eu estou a fazer filhos, eu não preciso das trompas. Como se eu fosse assim, tipo, ok, esta não percebe nada disto. E eu digo, pois é, mas se tiveres uma inflamação nas trompas, corre a inflamação para cima do embrião. E ele não implanta. Então precisas que elas estejam bem, mesmo para colocares o embrião. Portanto, não precisas dele para uma gravidez natural, mas precisas que não exista ali um fator inflamatório. Portanto, há aqui muita coisa que às vezes o protocolo médico são consultas muito chapa 5. São consultas em que há muita gente e o médico não tem tempo para parar,
para olhar para aquele caso, para fazer conexão com o casal. Não há uma espécie de alguém que os leva pela mão, vista a camisola por eles, não é? E que faça as coisas assim concretamente como eles precisam. E isso faz realmente toda a diferença, faz com que não existam perdas de tempo que não são justificáveis. Então, percebes? Portanto, há aqui toda uma lógica que tem que ser aqui muito trabalhada. Mesmo, mesmo. E daí o teu papel também tão importante, neste papel educacional que tu falaste, que eu acho que é aqui, se calhar, tão importante quanto o teu trabalho do dia-a-dia com os pacientes, não é? Que é trazer realmente ao dia estes assuntos todos, este desconhecimento todo que há aqui à volta desta reprodução médica assistida e desta dificuldade que há e do que é que se pode fazer, porque às vezes, e tu és muito mais especialista do que eu aqui nesta área, são pequenas mudanças na nossa vida que fazem a diferença, não são? Sim, mesmo. Toda a diferença. Completamente. Há pequenos hábitos que as pessoas não têm a noção que impactam bastante a fertilidade. E repara, muitas das mulheres, quando eu estou a abrir um programa novo, quando eu estou a abrir vagas de consultas, eu vou educando o público. E há muitas mulheres que não vão trabalhar comigo, que pensam, ok, deixa-me ver, não vão. Não é? Ainda não percebem se faz sentido, se não. E aqui depois temos dois casos. Temos aquelas que não vão quando me conhecem e que depois vão mais tarde, porque depois perceberam, ok, eu preciso mesmo, eu não avancei, estive aqui a perder tempo da minha fertilidade, eu quero ir trabalhar com ela. E depois temos até alguns casos que de repente ouviram, vou fazer isto na alimentação, vou deixar de fazer isto, vou mudar este hábito de vida e engravidam. Eu tenho muitos bebés assim, de seguidoras que eu só vou conhecendo mais tarde, que elas vão entrando em contacto comigo. São bebés também mais ou menos meus, com pequenas alterações que elas fizeram e de repente, pumba, o positivo veio. Não é? Então, às vezes não precisamos de agarrar num caso clínico e, ok, levá-lo pela mão. Às vezes sim acontece haver uma gravidez com pequenas alterações que simplesmente não funcionava. Quando mudámos ali um bocadinho o paradigma, passou a funcionar. Agora, o perigo é, nós nunca sabemos qual é a mulher que basta mudar um pequeno hábito e aquilo funciona. Não é? E como temos aqui o relógio em cima, então é um risco. É um risco deixar esperar ou não. Mas acontece, não é? Acontece, começa a dormir melhor, deixo de beber café e de repente, voilá, a coisa acontece. Então tem muito impacto, sim. Oh, que máximo, não é? E para ti, como é que é perceberes, ok, e tu falaste aqui, é um bebê um bocadinho meu, não é? Como é que é perceberes que és aqui também um bocadinho, tens aqui responsabilidade também neste bebê e na vinda deste bebê? Como é que tu te sentes relativamente a isso, Paula? Olha, agora já estou a ficar emocionada outra vez, portanto dá para perceber, não é? Como é que eu me sinto. No outro dia, num grupo das minhas alunas, houve uma que chegou às 12 semanas e anunciou para as outras todas de que estava grávida. E ela ia para a reprodução assistida, o período nunca mais vinha, e ela assim, que raio, caramba, agora que eu tenho as injeções aqui em casa, quero começar a levar as injeções, isto nunca mais despacha, eu quero despachar isto para estar grávida no Natal. Então ela já estava grávida. E essa fez muitas alterações dos hábitos de vida. Essa perdeu 20 quilos, por exemplo. 20. Portanto, fez ali alterações brutais e tem um mérito imenso. Então ela chegou às 12 semanas, fez a ecografia, estava tudo bem e anunciou para as colegas de que vinha um bebê. E a conversa delas no WhatsApp era giríssima. Então elas achavam que já tínhamos arsenal suficiente para abrir uma creche. A creche Paula Castro. Olha, e é muito bom, porque realmente quando tu te apercebes que, e repara, a vida de empreendedor tem altos e baixos, não é? É avassalador lidar com tudo. E às vezes há momentos em que nós pensamos, caramba, eu não sei se tenho bagagem para tanta coisa. Caramba, eu queria uma vida um bocadinho mais simples, um bocadinho mais fácil. E depois levo com estas coisas assim de repente e nós ficamos com a ideia de que, não, é mesmo por aqui o caminho. É mesmo isto. E depois, quando estamos assim meio em dúvida, aparece-nos tudo, não é? Aparece-nos antigas pacientes, antigas alunas, com a fotografia do bebê, e choramos ali juntas, não é? Choramos juntas porque aquilo foi muito difícil. Aquilo foi um trabalho muito... Veio das entranhas, das delas e das minhas, não é? Conseguimos resultados espetaculares, conseguimos bebés fantásticos que toda a gente começa a dizer, isto é um bebê que...
E as minhas alunas passam muito por isto, que é os médicos dizerem-lhes assim: se calhar você engravidou espontaneamente, se calhar isto não foi o bebê da FIV. E elas sabem, não é? Elas sabem se tiveram relações antes ou não. Portanto, sabem Claro. perfeitamente se existe o risco ou não. Porquê? Porque depois são bebés também diferentes, em que conseguimos uma melhor placentação, conseguimos nutrir muito melhor os bebés, e os bebés não seguem aquele padrão que nós sabemos que já é normal da reprodução assistida, porque é diferente. E é bom que as pessoas saibam disso, não é? Que a saúde dos bebés é completamente diferente, sendo reprodução normal ou assistida. Só que quando nós fazemos aqui uma gravidez com o trabalho prévio todo muito bem feito, nós conseguimos ultrapassar essas dificuldades. E isso é visível, mesmo dentro da barriga. Então é fantástico, porque não só realizamos o sonho de uma mãe, como estamos a melhorar as gerações futuras em termos de saúde. Caramba, é ou não é o melhor trabalho do mundo? Isto aqui é trabalhar no presente e no futuro, hein, Paula? É realmente aqui fantástico poderes trabalhar aqui no presente e no futuro. E é extraordinário nós percebermos que estas coisas maravilhosas não são passadas como. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? É tão corriqueiro falar de reprodução medicamente assistida e não se fala deste assunto que faz cliques e faz uma melhoria fantástica, que é realmente sem uma intervenção demasiado interventiva, não é demasiado às vezes chocante, que é o que acontece muitas vezes nesta parte da reprodução medicamente assistida, nós conseguimos autênticos milagres. Como é que tu te sentes no papel de pioneira neste aspecto, nesta área? Como é que tu te sentes neste papel de pioneira e como empreendedora ao mesmo tempo, não é? Porque no fundo tens aqui uma grande batalha, não é? É levar aqui este nome e esta ajuda às mulheres que querem engravidar via medicina tradicional chinesa e realmente uma via não convencional, e também como empreendedora continuares aqui a desbravar, como todas nós, como empreendedoras, desbravamos. Como é que tu te sentes nesta dualidade? Porque no fundo tens aqui duas frentes para investir e duas frentes para desbravar caminho. Como é que é este sentimento aqui nestas duas partes? Olha, eu ainda estou a amadurecer ideias, porque as coisas são uma velocidade louca, não é? Quando nós passamos para o mundo online, quando começamos a abranger aqui outras tecnologias para nos levar mais longe e simplesmente levantamos voo. E é um voo que tem que ser muito calmo, tem que ser muito ponderado, porque eu posso voar, mas eu tenho que manter o compromisso com quem eu tenho que manter o rigor, eu tenho que manter tudo, não é? Então é algo que eu ainda não tenho muito presente em mim, ainda não consciencializei o crescimento, a missão, porque isto é uma missão, não é? Quando entramos lá em algo tão sério assim, é algo que eu venho a amadurecer, porque não é uma coisa que eu penso todos os dias, é algo que vamos para a frente, vamos conseguindo, consolidando e avançando, consolidando e avançando. E por acaso este fim de semana andei a parar para pensar em termos de estratégia futura. O que é que faz sentido para mim enquanto empreendedora? Porque faz sentido para elas, mas depois nós temos que pensar no nosso lado também, no que faz sentido para nós profissionalmente, no que o nosso trabalho afeta ou não afeta o nosso ambiente familiar, e tem que ser positivo para os dois lados, não é? Então agora que estamos aqui nesta fase de encerrar ano, comecei a pensar, ok, o que é que eu quero para mim nesta área profissional? E começo a delinear estratégias de futuro, que até então eu não tinha bem noção. Eu queria ver como é que as coisas iam funcionando, o que é que eu gostava, o que é que eu não gostava, o que é que elas precisam, o que é que não precisam. Então de repente consegui ampliar e fazer estratégias e objetivos para os meus próximos 2 anos. Sabendo que esses 2 anos depois têm repercussão para a minha vida como empreendedora, porque sim, porque isto é o meu trabalho, não é? É a minha profissão, é o meu ganha-pão, é o emprego, então tenho que olhar nessa vertente também. E até então eu não tinha muito essa ideia de futuro. O futuro era ajudá-las, é fazer isto. Mas tem que ser muito mais, não é? Porque quanto mais eu crescer, também mais famílias eu continuo aqui a ajudar. Então, neste momento, acho que começou-me a cair a ficha e comecei a pensar um bocadinho mais além, de casar os dois lados, casar o lado
Paula profissional com o lado Paula pessoal e fazer aqui uma estratégia que faça todo o sentido e que me continue a ajudá-las a elas também. Então, às vezes não... E isto para outras pessoas que sejam empreendedoras e que estejam lá, às vezes no início nós não temos que saber o fim do caminho para onde vamos. O caminho vai-se construindo, não é? Nós vamos remodelando as ideias com o feedback que vamos tendo do outro lado e vamos construindo. E eu agora tenho objetivos a 2 anos, mas se eu daqui a 2 anos quiser outros, não tem problema nenhum. Porque eu preciso é de uma guia, não é? Preciso é de um caminho para eu conseguir seguir e saber para onde é que eu vou. Porque isto de andar aqui um bocadinho ao sabor do vento também não tem piada nenhuma, não é? Convém que nós tenhamos bem cientes o que é que nós queremos. Então, pronto, agora estou nesta fase. Sim, e é mesmo assim, o caminho faz-se mesmo caminhando, não há aqui dúvidas. Quando nós falamos de empreendedorismo, o caminho faz-se caminhando. Muitas vezes nós queremos ver o final do caminho, mas nós não vamos conseguir ver o final do caminho se estamos ainda no primeiro passo, se calhar nem a meio, se calhar depois mudamos de rota e está tudo bem. E este caminho de ser empreendedor aqui no mundo online, tu falaste aqui da velocidade a que as coisas nos acontecem. Tu tinhas noção, quando começaste, que nesta altura, aqui final de 2021, tu estivesses com este trabalho fantástico, magnífico aqui nesta área e a ajudar tantas pessoas a fazer a diferença na vida delas? Eu não tinha noção para mim, mas eu já queria vir para o online há algum tempo e seguia pessoas que trabalhavam noutras áreas no online e eu tinha noção do avassalador que era, mas eu não conseguia transpor isso para mim. Eu não conseguia ver-me nesse papel, não conseguia ver-me nessa função. Então, assim, se eu começar a olhar para trás, eu acho que já vou perto dos 200 casais que já passaram por mim. Okay? Portanto, 200 casais há 1 ano e pouco é imenso. Não é? E não é mais, porque em termos de estratégia, eu fui alinhando a estratégia que me era possível estar com eles, ajudá-los aqui neste percurso. Portanto, foi 1 ano de experimentação, não é? Em que fui consolidando as coisas, fui aperfeiçoando os meus métodos para conseguir estar para tanta gente ao mesmo tempo. Agora tenho a estratégia bem implementada, sei que estou cá para eles e dou-lhes aquilo que eles precisam e consigo manter aqui toda uma logística organizada. Agora estou neste momento a querer constituir a equipa, a querer crescer para poder delegar tudo aquilo que não tem que passar por mim para que eu possa fazer o que tem mesmo que passar por mim. Então é impressionante, não é? Porque ao fim de 1 ano, e eu já fui trabalhando com pessoas durante este tempo, já fui delegando, já dou emprego a pessoas, mas neste momento já quero uma equipa, portanto já quero uma pessoa que esteja comigo mesmo a tempo inteiro, já me faz esse sentido. Se alguma vez eu no meio da pandemia eu pensava que ia ter alguém a trabalhar, não, de todo, porque no início, quando começou a pandemia, quando eu trabalhava só no presencial, eu fui daquelas primeiras que veio para casa. Porque eu não sentia que tinha condições de segurança para garantir aos meus pacientes no presencial segurança. Nós não sabíamos o que era aquilo, as máscaras não eram obrigatórias, eu via pacientes meus a dizerem-me que iam a festas, não é? Portanto, iam a festas e depois vinham para consultório sem máscaras e eu comecei a pensar, isto vai ser o pandemónio. E eu vou parar. E isso teve uma grande penalização para a minha família. Em termos económicos, foi muito complicado. Eu cheguei mesmo a ponderar desistir da minha profissão. Portanto, a coisa foi muito grave. E eu fui mesmo trabalhar noutras coisas para conseguir financiar toda esta aprendizagem que eu tive para me transpor para o mundo online. E repara, quando eu dei esse salto, quando eu fui trabalhar noutras coisas variadas para financiar a aprendizagem, eu pensei muitas vezes e pensei, eu preciso deste dinheiro para pôr comida na mesa, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu não sei como é que vão ser os próximos tempos, como é que isto vai correr, mas foi ali um salto de fé, aquele salto de fé que os empreendedores têm que fazer, não é? Que é do género, eu acho que isto é bom para mim, eu não tenho a certeza, mas isto, como diz uma conhecida nossa, não é? Isto ou vai ou vai. Isto, não há hipótese de fracassar, isto vai ter que funcionar. E funcionou, não é? Portanto, a coisa funcionou. Pronto, acho que posso vestir a camisola de empreendedora, estou lá, no fator de risco. Arrisquei e consegui, sim. E tão pouco tempo depois tenho a minha empresa. No dia 8 de março, no Dia da Mulher, abri a minha empresa, constituí a empresa e agora, menos de 1 ano depois, vou fazer a minha primeira contratação a tempo inteiro. Quer dizer, uau!
Como é que é Uau, possível? uau, Tem que ser o uau. online, não é? Tem que ser Sim. tudo isto a conseguir-nos trazer aqui estes resultados. Há um tempo atrás eu nem me sustentava a mim própria, não é? E de repente vou sustentar alguém. Isto é muito bom. Yeah, é mesmo. Olha, e quando nós dissemos que é muito bom, é assim, como empreendedoras, como mulheres, nós sentimos aqui uma dupla responsabilidade, não é? Porque no fundo sentimos responsabilidade por nossa família, sentimos responsabilidade pelo nosso projeto e depois, quando vemos que temos criadas as condições necessárias para podermos ajudar outras pessoas também a crescer, isto é um mega uau, não é? Porque, no fundo, é tudo a vermos aqui concretizado. E realmente tu falaste aqui num salto de fé. Este salto de fé, se tu estivesses se não estivesses no online, não ia acontecer tão depressa, pois não, Paula? Não, não. Repara, eu tenho este bichinho do empreendedorismo já há muito tempo. E eu já tinha procurado fazer coaching na área empresarial para o meu presencial, não é? Eu já tinha tentado, eu queria crescer, eu queria fazer outras coisas, eu fui muito, muito bem acompanhada, mas eu quando olhava para os números, as soluções que me apareciam, aquilo que me diziam é, não, tu tens é que abrir uma clínica e depois vais abrindo a clínica e depois podes ter várias clínicas com o teu nome. Eu fiz as continhas todas no papel, aquilo era tudo fantástico. Mas aquilo eram uns encargos, umas coisas. Então, na área de saúde, não é? Que temos que ter. Sim, porque eu presto satisfações à entidade reguladora de saúde. Eu estou com cédula profissional, então de repente o mundo é todo completamente diferente. Estamos a falar de uma coisa muito fiscalizada, com muitas licenças, com muitos encargos mensais. Então, para ter alguma rentabilidade, eu tinha que ter um risco imenso, eu tinha que ter uma faturação imensa, com uma concorrência gigantesca. E aquilo assustava-me muito. E eu pensava, ok, mas isto é um projeto, o presencial, dar um salto, é um projeto completamente... É abismal. Eu não me sentia com fé para fazer isso. E nem sabia onde é que eu ia angariar o dinheiro para fazer isso. Então eu posso dizer que a pandemia foi mesmo a melhor coisa que me aconteceu. Quem diria, quem diria? Que para tanta gente a pandemia foi assustadora e para muitos de nós, empreendedores aqui do mundo online, a pandemia foi realmente a diferença que faz a diferença. Foi realmente o facto de termos que cortar com outras amarras que nós vínhamos da parte presencial, da parte realmente aqui de fazer acontecer presencialmente, para estarmos aqui realmente dedicados a esta parte online e podermos ajudar muito mais pessoas. Porque se calhar a tua capacidade de one-to-one no presencial, se calhar não, é mesmo muito mais reduzida do que trabalhares aqui com programas, com cursos online, ajudar muito mais pessoas em grupo e fazer a diferença. Isto faz muita diferença aqui no teu negócio, não faz, Paulo? Completamente diferença. Porque em termos de faturação, claro que é diferente, não é? Portanto, vamos olhar aqui para números, vamos olhar para a vertente empresarial. Já percebemos a vida que faz uma diferença delas. Vamos ver como é que nós podemos crescer do ponto de vista empresarial. Então, repara, eu, na minha melhor altura, em que antes de ser mãe, quando eu tinha todo o tempo do mundo para trabalhar, eu trabalhava 12 horas por dia, 6 dias por semana. Eu tinha dinheiro, mas eu não tinha tempo. E pagava impostos, que era uma coisa louca. Portanto, eu costumava dizer que o Estado era o meu sócio maioritário. Então, eu deixava uma parte para as clínicas, deixava outra parte para o Estado e depois, quando ia ver, eu achava que tinha muito dinheiro, mas na prática não tinha, porque toda a gente ganhava com o meu trabalho. E eu trabalhava como desenhava, não é? Então, o one-to-one é isto. Trabalhamos muitas horas. Eu quero estudar para ser melhor, mas no meio daquele trabalho todo eu não consigo sequer ter tempo nem disponibilidade mental para crescer profissionalmente. Então arrasa-nos e corta-nos completamente as pernas. Completamente. Além de todos os custos de um presencial que tem o carro. Não é? Eu tenho que ter um carro que me permita ir trabalhar. Eu tenho que ter os custos associados ao carro, a manutenção, tudo para trabalhar. Na minha área, a acupuntura, todo o material é muito caro. Eu durante a consulta eu uso. Então, isto são custos associados ao trabalho que nós, às vezes, como empreendedores, não temos em conta. Mas se eu não tiver um carro com seguro pago, com gasóleo lá no depósito, eu não tenho dinheiro para ir trabalhar. Simples. Se eu não tiver dinheiro para comprar um material de acupuntura, eu não consigo exercer a acupuntura dentro do consultório. Portanto, ponto assente. Então, todos estes custos, eu podia faturar muito,
Mas em termos de rentabilidade, não era bem assim. Não é? Vamos para o online. E às vezes as pessoas dizem-me, ainda no outro dia um amigo meu disse-me assim, mas como é que tu fazes isso? Como é que tu trabalhas? Tu és acupuntora, como é que tu trabalhas sobretudo em casa? Como é que tu fazes tão pouco presencial e trabalhas em casa? E eu dizia-lhe assim, olha, eu ajudo muito mais as minhas pacientes no online do que eu consigo ajudar as minhas pacientes no presencial. Eu tenho muito mais bebês agora do que tinha antes. Como? Porque as pessoas que eu estou com elas no online, eu consigo estar com elas mesmo no online. Eu mantenho-lhes a motivação constantemente para elas fazerem as mudanças. Eu ajudo-as, eu dou-lhes informação, eu dou-lhes conhecimento contínuo. No presencial, as pessoas têm... Quando têm possibilidades, vêm quê? Uma vez por semana ao consultório. Quando têm, não é? Porque custa muito dinheiro vir uma vez por semana ao consultório. Então, o nível de conhecimento que elas têm no consultório é completamente o nível de conhecimento que elas têm no online. E repara, se a vida delas foi a que as levou àquele ponto em que precisa de mim, se eu mudar a vida delas, eu consigo retroceder este caminho da infertilidade? Claro que consigo. E às vezes sem pôr uma única Às agulha. vezes sem lhes tocar, não é? Então, eu não conheço quase nenhuma delas. Repara, eu quero fazer um encontro presencial e eu ainda não me consegui organizar em termos de tempo de logística para as colocar no presencial. E depois também há o medo, Claro, não é? Que elas claro. estão em tratamento e eu não quero que elas corram o risco de Yeah. apanharem Covid, uma coisa minha, e depois de pararem o tratamento. Mas isto para percebermos o quê? Que em termos de rentabilidade aumentou muito mais para mim, em termos de eficácia para elas também foi nessa proporção. E não preciso, para fazer medicina chinesa, eu não preciso de lhes colocar agulhas. Que isto é uma coisa que às vezes para elas também lhes faz ali muita confusão. Mas eu tenho muito melhores resultados agora, sem uma única agulha. Porque há toda uma reviravolta na vida delas que eu as ensino a fazer. E que é gradual, não é? Porque elas entram e vão pensar que vão só aprender uma meia dúzia de coisas. E ali em pouco tempo são pessoas completamente novas, não é? O mindset muda tudo. Eu não conseguia fazer isto com uma consulta semanal. Yeah. Não dá. Isto é um win-win para os dois lados. Um win-win para os dois lados. Para ti e para os pacientes também. E pensar numa coisa. Muitas vezes há aquele mito que diz que no online não é a mesma coisa, não há aquele acompanhamento, não há aquela proximidade, Há muito mais. não há realmente aquele olho no olho. É mesmo assim, Paula? Nós que trabalhamos aqui quase 100% online, é mesmo assim? Há muito mais. Exatamente ao contrário. Nós estamos na nossa casa, não é? A pessoa entra na nossa casa no online. Portanto, tu estás na minha casa neste momento, não é? Eu estou com elas muito mais vezes. Eu, quando vou para uma consulta online, eu tenho mais disponibilidade emocional para elas e elas muito mais disponibilidade emocional para mim. Então, nós aprofundamos muito mais as coisas. E uma vez que estamos juntas com mais frequência do que na parte clínica, simplesmente há uma conexão muito maior. Repara, nas minhas pacientes do presencial, eu trato-as pela terceira pessoa, ao você. No meu online, eu ainda tentei manter isso no início, mas não faz sentido nenhum, porque a conexão é imensa. E depois há uma conexão com elas, com os maridos delas, porque eles não têm que vir ao consultório no mesmo horário. Eu, quando estou com elas, eles estão em casa, eles vêm falar comigo. Quando eles não estão naquele horário, nós combinamos para mais tarde. Eles assistem às aulas, portanto, há outro tipo de envolvência. E essa envolvência é que gera a transformação. Então, se há proximidade ou não, a pessoa tem que experimentar para perceber, não é? É daquelas coisas que é o ver para crer, não é? É completamente diferente, mas para melhor. A conexão dá-se muito mais. Então, isso é daquelas coisas que eu ao início também tinha, sim, confesso que sim, mas passou-me rápido. Passou rápido, é isso mesmo, passou rápido, tal como aqui a velocidade de vivência no mundo online é muito, muito, muito rápida. Olha, Paula, e agora mudando aqui um bocadinho de assunto e trazendo aqui o assunto do podcast também um bocadinho para cima da mesa. E eu sei que tu tens aqui um podcast, o Amor Perfeito, exatamente. Porquê comunicar através de um podcast? Lá está, mais uma inovação que tu trazes aqui a esta área, porque no fundo, muitas vezes online pensamos, ok, é vídeo, online é a imagem, online é estar aqui, realmente aqui através do computador, através de som e de imagem,
mas porque é um podcast que, no fundo, só tem áudio para com estas pessoas e será que isto conecta? Será que não conecta? Que feedback é que tu tens tido? Conta-nos lá. Olha, eu fui para o podcast inicialmente simplesmente por preguiça. Temos que ser honestas. Porque eu não gostava do vídeo, porque eu não gostava de me expor, porque eu não queria perder tempo a fazer edição de vídeo. E não é só, não é? Nós, quando vamos para o vídeo, temos de ter toda uma preparação, as luzes, a maquilhagem. Pronto, há ali muitas nuances que têm que se ter em conta e eu não conseguia gerir o tempo para isso e foi puramente por ser mais fácil. Vi que o podcast é mais fácil, não é? A edição. Portanto, a pessoa não nos vê, a pessoa ouve-nos, então há aqui uma série de tempo que eu consigo poupar, a edição acaba por ser mais simples também por causa disso, e era uma coisa prática, não é? Porque os podcasts também duram pouco tempo, então, ok, isto é perfeito para mim que não tenho tempo. Eu não sabia era das outras coisas, não é? De todas as coisas boas que nós ganhamos com o podcast. O podcast dá-nos muita autoridade e leva-nos muito mais longe. Em termos de autoridade, olha, posso dizer que eu tenho muita gente que vem para mim, que me ouve o podcast, que eu não me seguia nas redes sociais, que me vão encontrando, porque nós pensamos, ok, como é que se faz a divulgação? A divulgação faz pelas redes sociais, Facebook, Instagram, alguma coisa no YouTube, mas todos os podcasts também têm muitas plataformas e as pessoas cada vez ouvem mais. Então, de repente, em vez de estar em 2 plataformas, não é? Facebook e Instagram, eu estou em... Quantas é que elas são, Liliana? Não sei. Eu acho que são quase 20. Pois. E eu só tenho trabalho de fazer uma coisa, que é pôr numa e aquilo distribui. Portanto, eu não tenho trabalho, não é? Então, de repente, nós chegamos a imensa gente sem ter trabalho. E depois, quando as pessoas pensam assim, mas se calhar as pessoas não ouvem muito podcast. Bem, isto também é um trabalho de educacional. As pessoas cada vez ouvem mais, mas nós também podemos educar as pessoas que estão connosco para nos ouvir. Porque podcast é realmente muito prático. Temos que dizer isto. A pessoa quer ver um vídeo na fila do supermercado, não dá muito jeito, não é? Porque os outros veem o que ela está a ver, podem não ouvir se a pessoa tiver os fones, mas é uma coisa que não dá muito jeito. Estão a conduzir, não podem ver um vídeo, porque é perigoso. O podcast não, o podcast nós ouvimos em qualquer lado. Nós vamos à casa de banho tomar banho, podemos estar a ouvi-lo, não é? Estamos a passar a ferro, podemos estar a ouvir, porque é uma coisa curta, portanto não nos ocupa muito tempo. Portanto, há aqui toda uma facilidade para a pessoa do outro lado que torna isto muito interessante e que eu não sabia, não é? Então, acabam por chegar muitas pessoas para mim porque vão a pesquisar, imagina, temas que eu tenho no podcast que lhes interessam, o meu é específico já sobre a gravidez, vão pesquisar no Google, encontram um podcast, ouvem, e depois há uma grande conexão também, não é? Porque nós, pela voz, estamos a transmitir a nossa identidade. Então a pessoa, ouvindo a nossa voz, ouvindo o tom com que nós usamos, porque nós não estamos ali como se estivéssemos a ler, não é? Como se estivéssemos numa missa. Nós somos nós. E a pessoa logo por aí percebe que aquilo é uma pessoa, aquilo não é uma máquina, e faz a conexão. E a pessoa vem à nossa procura, e a pessoa identifica-se connosco. E depois existe algo também muito giro, não é? Porque no podcast, como eu faço por temas, elas acabam por usar como se fosse uma enciclopédia. É a enciclopédia da gravidez. Que é do género. Eu ainda não ouvi o seu podcast sobre este assunto, mas isto interessa-me, então eu tenho lá guardado para depois ouvir. Então, é giro, não é? Porque, olha, nas redes sociais nós guardamos os posts que nos interessam, que têm temas para ver mais tarde. O podcast é a mesma coisa, só que está ali muito organizadinho, com os temas, muito bonitinho. Então, isto são coisas que eu não sabia, da mais-valia que tinha e que vinha descobrir depois. Então eu posso depreender que existe aqui um negócio antes e depois do podcast, Paula. É assim? É, completamente, não é? Porque o podcast dá-nos muita autoridade. Olha, mais uma das coisas que eu não sabia, não é? É que de repente as pessoas olham e quem faz um podcast, quem se expõe dessa forma, parece que leva-nos ali a categoria profissional. Então já somos uma pessoa de referência na área. E sim, as pessoas levam isso muito a sério, então olham para nós de uma maneira com... Ok, aquilo é alguém que sabe o que faz, aquilo é alguém que eu vou estar de olho, eu quero trabalhar com aquela pessoa. Então, em termos de autoridade, é um boost assim muito, muito, muito. É outra coisa, é outro nível. Então, Paula, agora que já estamos aqui a terminar aqui a nossa conversa, o podcast chama-se A Empreendedora Pode. E tu, Paula, enquanto empreendedora, o que é que tu podes?
Olha, eu posso começar a abrir a minha mente e começar a expandir a mente proporcionalmente a que tudo isto do online e tudo isto do podcast me permite, que é, neste momento, eu não tenho limitações. Neste momento, a única coisa que me limita é algo que eu estabeleci como uma regra para mim, é que eu trabalho com quem fala a minha língua, com quem fala português. Então, de repente, eu saí de uma área geográfica que é muito pequenina, não é? E passei para toda a comunidade portuguesa em todo o mundo. Eu não tenho limitações. Então, o empreendedor pode crescer em primeiro lugar na mente, não é? Pode abrir o mindset e começar a perceber isto, de que eu posso chegar mais longe, eu posso querer fazer mais, eu posso olhar para a minha estratégia de empreendedora muito mais além do que eu tinha ideia inicialmente, eu posso crescer, eu posso ampliar funções, eu posso ir onde eu quiser. Então não tenho rédeas, não tenho nada que me prenda, simplesmente é deixar ir, deixar a corrente ir e aproveitar. É mesmo aproveitarmos. Mas tu falaste aqui de um assunto muito importante, que é do nosso mindset, que às vezes nos limita. E realmente faz aqui toda a diferença nós irmos abrindo realmente aqui o nosso mindset, a nossa mente, para aquilo que nós podemos conquistar, criar, chegar. Olha, Paula, qual é que foi realmente aqui a diferença que fez para que o teu mindset tivesse aquele clique para que tu pensasses ainda em maior, ainda mais além, ainda chegar mais longe? Olha, eu acho que são mesmo elas. Acho que o nosso público é que vai puxando por nós. E de repente vão querendo, vão propondo, vão-nos picando. E nessas alturas nós pensamos, realmente, porquê que eu não pensei nisto antes? Porquê que eu não faço mais isto? Então o que vai acontecendo é que nós vamos crescendo à medida que as pessoas também nos vão pedindo as necessidades. E muitas das vezes está tudo bem. Se eu não cheguei lá sozinha, não tem problema. Porque o percurso profissional vai-me demonstrando onde é que eu posso ir crescendo. Elas vão-nos mostrando quais são as necessidades. A única coisa, o único alerta que nós temos que ter é de não nos barrarmos a nós próprios, de não sermos preconceituosos connosco e com o nosso trabalho, de ter uma mente aberta e pensar, e por que não? E estudar as possibilidades. E depois, é lógico que o nosso público-alvo ele não sabe o que é o nosso trabalho. Portanto, o nosso público-alvo não nos pode dar conselhos sobre a nossa estratégia, não é? Mas para isso temos outras pessoas que estão ao nosso lado, que fazem uma caminhada connosco, que trabalham como as nossas colegas, não é? Com quem estamos contigo no grupo do podcast, onde nós podemos questionar e dizer, olha, eu estou com esta dificuldade, porque são pessoas que estão a lidar com este lado cá de trás, não é? Este back-office todo, e que estão na mesma posição, se bem que com temas diferentes, com nichos diferentes, mas que conseguem dar-nos opiniões estratégicas, profissionais, que são o melhor reflexo para nós. E que este debate de ideias nos vai ajudar a perceber se aquela estratégia é boa, se tem que ser refinada, quais são os problemas que podem vir daí e tentarmos antevê-los para fazermos ali uma escolha consciente. Então isto também faz toda a diferença. Sem dúvida, sem dúvida. Aquele clichê de sozinho vais mais rápido, mas acompanhado vais mais longe. É literal. Eu não sei se sozinho vais mais rápido. Eu nem sei sequer a primeira parte vai lá. Não funciona, pois não, porque eu acho que acompanhado vais mais rápido e vais mais longe, não é? Porque no fundo... Tens tudo. Tens o pacote todo, é o perfeito, sim, não é? Porque no fundo aprendes muito com o dia-a-dia dos outros, com as estratégias que os outros aplicam, e tudo isso faz muita diferença aqui no nosso caminho e no nosso caminhar enquanto empreendedoras, porque muitas vezes é um caminho solitário, porque nós estamos no nosso nicho, mas podemos ter aqui comparações, tal como tu falaste, com nichos que não têm nada a ver com o nosso, mas com estratégias que já estão implementadas e que nós podemos trazer para o nosso negócio, que nós podemos replicar, aplicar, adaptar, e tudo isso faz a diferença. Tu falaste aqui também, no início falaste que nós não precisamos de ver o final, e muitas vezes nem nós sabemos, e ainda bem, o que é que lá vem. Porque talvez, se soubéssemos, e tu referiste aí muito bem, nós íamos também auto-bloquear-nos, auto-sabotar-nos para não evoluir, para não fazer esta caminhada. E este é realmente aqui, acho que não podíamos fechar com melhor chave de ouro do que juntar aqui isto tudo e trazer esta alerta para todos os empreendedores que estão aqui a começar ou que já começaram e que estão aqui nesta caminhada. Antes de terminarmos, Paula, onde é que nós podemos encontrar-te?
quais é que são os teus contactos, e tudo. Então é assim, a forma mais fácil é o centro, não é? O centro é o site, que tem o meu nome, portanto, www.paulacastro.pt, é fácil, e no site tem tudo, não é? Tem o podcast, tem o meu trabalho, é a porta, a janela de abertura. O podcast é Amor Perfeito, e o podcast está em todas as plataformas, portanto, basta pesquisarem no Google. Ele está em todo lado. É fácil. Lá está. É isso mesmo, é muito fácil. Então é nós seguirmos aqui a nossa querida Paula e percebermos realmente qual é que é o trabalho dela. Paula, mais uma vez, muito obrigada por teres disponibilizado aqui este tempo para estarmos a conversar, para conversarmos mais sobre estes bebés meninos Jesus, que nesta véspera de Natal não podia ter calhado aqui com o melhor tema, e também para percebermos um bocadinho mais do teu trabalho enquanto empreendedora. Muito, muito obrigada por estares aqui a partilhar estes momentos comigo. Obrigada eu, foi muito, muito bom. Então, e Feliz Natal! Exatamente, Feliz Natal e até um próximo episódio. Mais um episódio que chega ao fim. Mais uma aventura que partilhei contigo. Espero que esta partilha tenha sido tão boa para ti como foi para mim. Na próxima semana trago-te um novo episódio e uma nova empreendedora para conheceres. Até lá, deixa-me sugestões sobre quem gostarias daqui a ouvir para info@lilianafm.com. Um beijinho muito sonoro. Schwak!